Pô, a tecnologia do blockchain realmente ela tem um potencial muito maior do que a gente está enxergando agora. Se você olhar, por exemplo, para futuro do trabalho, e olha como que é o modelo de remuneração de minerador de Bitcoin, por exemplo, de criptomoeda, é um modelo que pode ser aplicado a outras formas de trabalho. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem remunera o minerador de Bitcoin, ô Rodrigo? As próprias máquinas que ele põe para minerar ali. Ou seja, quem que é o patrão desse minerador? Não existe. Ele é totalmente descentralizado. Então, na prática, você pode ter uma rede de profissionais de serviço de maneira descentralizada, pagando o serviço de toda a cadeia entre eles mesmos. É uma coisa bizarra. Talvez quem está ouvindo a gente não está entendendo nada, zero assistindo. Mas assim, já está acontecendo. Na prática, a gente não sabe o potencial que isso pode dar. Realmente, assim, é uma loucura, né? E aí tem um outro setor que a gente está vendo que aí já mais velho que andar para trás, que está se aproveitando das nossas tecnologias, tem a ver com o nosso papo aqui, que é a aposta esportiva, fantasy game, as bets, todas, PixBet, não sei o que bet, VitorBet, e aí por aí vai, que na prática elas estão hoje fora do Brasil. O mercado consumidor aqui brasileiro aderiu de uma tal maneira que hoje é um mercado gigantesco e que hoje se utilizam das fintechs para fazer essa transação, né? E de cripto também. De cripto também, né? Explica aí, Rodrigo, na de cripto, como que está sendo isso? Porque é uma transação internacional, né? Então, eles estão utilizando o quê? Qualquer tipo de cripto para fazer essa transferência sem necessariamente vir por uma exchange, ou você faria um papel da exchange, como é que é? A criptoeconomia ela está vindo para a infraestrutura de pagamento, né, fortemente. Inclusive nesse mercado, nesse cenário de inverno de investimento, é em infraestrutura que há o maior investimento da criptoeconomia. Então, esses players globais, quando ele quer operar globalmente, basta ele colocar um gateway de cripto ali e ele começa a transacionar globalmente sem qualquer tipo de fronteira. Né? Então, assim, o mercado de apostas e o mercado de games já está posicionado dessa forma. Inclusive, um ponto que eu coloco recorrentemente é que o ambiente de câmbio é o ambiente mais ameaçado pela criptoeconomia, porque não faz o menor sentido você ficar transacionando de forma cambial tendo criptoeconomia, tendo cripto disponível, entendeu? Esse assunto é um assunto que a gente discute bastante, a questão do câmbio nas criptomoedas, né? Porque você tem, hoje você vai importar um container de capacete, por exemplo. Você não consegue importar esse container, porque a hora que você vai chegar aqui dentro do Brasil, você não consegue trazer isso, porque ele foi comprado sem câmbio, né? Em moeda que a gente chama de moeda fiat, que é a moeda de curso forçado do país. Então, você tem a transação demora 3 dias e é toda aquela confusão, o dinheiro para chegar é difícil. E quando você tem uma transação de cripto, isso acontece instantaneamente, né? E você não consegue registrar isso no Banco Central. É uma coisa que a gente discute, inclusive, com o Banco Central a respeito, porque, assim, eles estão sem saber como regular isso, né? E não faz sentido você não usar esse tipo de moeda numa importação, porque você consegue usar uma moeda numa importação de serviços, né? Porque você não vai ter que trazer nada, não vai ter que ter movimentação de mercadorias, mas numa eventual movimentação de mercadorias, você não consegue fazer com cripto, o que não faz o menor sentido. Mas, de novo, o que vai acontecer é que a pressão partirá do consumidor, entendeu? Recentemente, a Visa fez uma pesquisa aqui na América Latina, com exceção do Brasil, e mapeou-se uma utilização por parte dos pequenos empreendedores, 54% já estão posicionados em cripto. Exatamente porque eles são pequenos, são países que devem fazer negociação transfronteiriça continuamente, e eles não viam sentido de ficar utilizando câmbio para isso. E aí, cara, já está acontecendo. Então, assim, o regulador ele vai vir a reboque, inevitavelmente, não tem como.
E aí, quando você vê operações, instituições financeiras se tornando marketplace, aí você começa a escalar essa possibilidade, né? Então, o cara começa a comprar passagem com cripto, o cara começa a comprar produto com cripto, serviço com cripto, né? Então, imagina um cenário, uma grande plataforma de serviços integrada com pagamento de cripto, né? Qual que é aquela plataforma brasileira que é muito grande de serviços? Get Ninja. Get Ninjas. Você integra uma Get Ninjas, amanhã você está tendo transação internacional de todo tipo de serviço.